Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã e você que nos acompanha através do programa Cura para a Alma. Este programa tem como objetivo trazer alento para o seu coração, alegria para a sua vida e conforto para a sua alma. Quero começar o programa de hoje fazendo uma pergunta para você. Como você lida emocionalmente com as tragédias que você vê, ouve e percebe acontecendo ao seu redor, em sua cidade, em seu estado, em seu país e no mundo? Nós estamos vivendo dias difíceis. Cada dia que passa está sendo mais visível a corrupção em que a raça humana se encontra. E se você não tiver equilíbrio emocional, se você não souber lidar com todas essas informações que chegam a cada minuto através das redes sociais, você acaba entrando em uma situação de desgaste, em uma situação até mesmo de depressão ou de desacreditar na possibilidade da reabilitação da raça humana. Mas eu quero compartilhar algo com você que talvez você não tenha conhecimento. Mas saiba que tudo isso que está acontecendo já estava previsto pela Bíblia. A Bíblia diz que nos últimos dias as coisas ficariam assim. E acredite, isso é só o começo, é só o princípio do fim, diante de tudo aquilo que a Bíblia prevê que ainda vai acontecer. E nós precisamos consultar o nosso coração, precisamos ter conhecimento e saber que, além disso, a palavra do Senhor traz para nós um alerta. A Bíblia diz que aquele que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Há poucos dias nós perdemos uma pessoa, uma amiga nossa que trabalhava com recuperação de dependentes químicos e executando o seu trabalho ali na clínica como de costume, um dos internos teve um surto e acabou atacando com uma enxada, golpeando com uma enxada, ela veio a falecer. Então, a Bíblia diz que aquele que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Nós vivemos dias difíceis em que as pessoas, de repente, elas têm um surto e começam a fazer coisas que, humanamente, nós não somos capazes de dimensionar ou compreender. Mas se você não tiver equilíbrio emocional, se você não tiver maturidade para lidar com essas informações, você vai acabar sendo atingido e ficando emocionalmente doente. Quero ler um texto com você. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, ele diz o seguinte: Sabe, porém, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, preste atenção nisso, homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos amigos, mais amantes do mundo do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. E aí o apóstolo Paulo dá um recado, a última parte desse texto: afasta-te desses. Veja que o que está acontecendo em nossos dias, as barbaridades que estão acontecendo, a falta de amor, a falta de afeição, a falta de domínio próprio que está acontecendo, é algo que já há mais de 2.000 anos já tinha sido previsto pela palavra de Deus. E a Bíblia diz que isso são os últimos dias. Isso alerta-nos que nós estamos vivendo os últimos dias. Nós estamos vivendo momentos em que, acredite, Jesus está voltando. A promessa de que Jesus voltaria, ele mesmo disse lá no Sermão do Monte que iria acontecer coisas antes da sua vinda.
E muitas coisas que o Senhor Jesus falou que iria acontecer, já aconteceram e continuam acontecendo. Mas o apóstolo Paulo, ele vai alertar Timóteo, dizendo com toda clareza que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E ele dá aqui 16 características desses homens que viverão nesse tempo. Ele diz primeiro que serão egoístas. As pessoas estarão mais voltadas para elas mesmas. Você vê nos noticiários, as pessoas não se compadecem mais umas das outras. Parece que as tragédias, elas são um atrativo para as pessoas, não apenas suprir a necessidade, mas explorar. Explorar diante da falta de coisas importantes como água, vestes, alimentos. As pessoas em um estado egoísta, elas agora se aproveitam das tragédias e elevam o preço das mercadorias ou dos produtos, ou vão em busca de produtos para ganhar com o sofrimento alheio. Sabe, isso faz parte do egoísmo. O homem está voltado mais para as suas necessidades do que para a necessidade do outro. Então o homem será um egoísta, avarentos. Egoístas e avarentos. Querem ganhar a qualquer custo. Não importa o que vai acontecer, não importa a dor, não importa a miséria. Torcem para que uma pessoa possa sofrer uma tragédia para se aproveitar da situação. Gostam de se aproveitar das tragédias, e às vezes as pessoas, eu já tenho visto isso em alguns momentos. Indivíduos são acometidos por uma doença ou por uma tragédia, tem um carro que vale 40 mil. Aí aquele que é avarento, ele sabendo da situação, ele chega e oferece a metade do valor daquele bem, porque ele encontra diante da desgraça do outro a oportunidade de se dar bem. A Bíblia chama isso de avareza. Presunçosos, arrogantes, blasfemos. O que dizer das celebrações dos carnavais que aconteceram aí em vários locais do nosso país? O que dizer da maneira como eles estão brincando com Deus? O que dizer da maneira como eles estão escarnecendo? A maneira como estão tratando aquilo que é sacro? Não sabendo distinguir o sacro do profano? Sabe, nós estamos vivendo os dias em que os blasfemos estão cada vez mais brincando com Deus. Eu tenho uma visão de que a taça da ira de Deus está se derramando. Agora, ao mesmo tempo que você vê os blasfemos nos seus atos de blasfemas contra ao que é sagrado, você percebe também a falta de amor para com aqueles que estão sofrendo. A pergunta é: o que está acontecendo com o mundo? Enquanto em um lugar há terremoto, em outros há um destrato de paz, de uso de armas de destruição, em outros há pessoas morrendo com desastres, em outros lugares está havendo tragédias, assassinas, e ao mesmo tempo as pessoas se entregando ao prazer da carne, como se nada estivesse acontecendo, como se a tragédia que atinge o outro não lhe falhasse a respeito. Sabe, querido, nós precisamos compreender algo que a palavra nos ensina. A Bíblia diz que um certo dia um doutor da lei, querendo
deixar Jesus em uma situação complicada, ele fez a seguinte pergunta: Senhor, quem é o meu próximo? E a Bíblia diz que Jesus contou-lhe uma parábola. E contou a parábola do samaritano. A Bíblia diz que após contar a parábola do bom samaritano, Jesus voltou-se para o doutor da lei e perguntou quem era o próximo, quem mais tinha feito bem. E ele colocou ali os personagens que passaram e viram aquele homem que estava ensanguentado, que tinha sido maltratado pelos bandidos da época. E Jesus faz uma aplicação. Ele diz que o meu próximo é alguém por quem eu devo ter uma responsabilidade social. O que Jesus estava dizendo ali é que nós precisamos compreender que existe uma responsabilidade social da nossa parte para com o nosso próximo. Então, o sofrimento do meu próximo tem que ter a ver comigo, sim. Eu tenho que me compadecer. E se eu não estiver em condições de fazer nada, eu preciso, pelo menos, encontrar uma alternativa para aliviar a dor e o sofrimento. Quando a Bíblia fala sobre o sofrimento de Jó, a Bíblia diz que os 3 amigos de Jó, no primeiro momento, eles ficaram por 7 dias. Segundo a tradição judaica, qualquer coisa poderia ser resolvida com um jejum total de 7 dias. E a Bíblia diz que eles, ao contemplarem a situação em que Jó se encontrava, eles ficaram por 7 dias em silêncio, em jejum total, compadecendo-se da dor e do sofrimento de Jó. O problema foi que após os 7 dias, eles fazendo um jejum total e não vendo que o problema de Jó fora resolvido, eles decidiram então atacá-lo. E aí eles erraram nessa segunda parte. Mas sabe, meu querido, minha querida, nós temos uma responsabilidade social para com aqueles que sofrem. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que nos últimos dias haveria homens presunçosos, egoístas, avarentos. E ele acrescenta, blasfemos. Salomão, escrevendo os provérbios, em Provérbios capítulo 24, ele, em verso 10, ele diz algo que deve mexer conosco. Ele diz assim em Provérbios 24, 10: se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Salva os que estão sofrendo e livra da morte aqueles que cambaleiam para o matadouro. E se você disser, não sabemos, porventura aquele que te sonda não te conhece, não saberá que você está negligenciando o seu papel, você está sendo omisso diante de uma necessidade? É só você ler. Provérbios capítulo 24, verso 10, 11, 12 e 13. A Bíblia vai apontar a nossa responsabilidade social para com aqueles que estão sofrendo, para com aqueles que estão em tragédia. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que nesses últimos tempos, o ser humano estaria corrompido. A extrema corrupção do ser humano. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios. O que leva uma pessoa diante de uma tragédia, diante da dor do outro, ao invés de dar suas mãos, não
estende as mãos, não estende as suas mãos para socorrer, para aliviar a dor, mas ele vê na tragédia do outro uma oportunidade de se dar bem, de elevar o preço de uma mercadoria. Deixe-me falar algo para você. Eu era recém-casado em 1989. Casei-me em 88, 89, nós fomos para uma pequena cidade no interior de Mato Grosso do Sul. E nós morávamos numa vila, tínhamos um projeto social, uma pequena congregação, 2 anos de casado. E as chuvas do mês de março de 1990 fez com que o rio que passava ali, chamado Rio Aquidauana, naquela chuva ele elevou-se a 14 metros do seu nível normal. E muitas casas que ficavam ali em torno de 500, 600 metros daquele rio, elas foram atingidas. Inclusive a casa que morava com a minha esposa recém-casada. A nossa casa ficou só a parte da cumieira, a última parte. E nós ficamos desabrigados por 3 meses. A instituição que nos mantinha ali, no primeiro momento, pediu que nós nos retirássemos. Mas nós tínhamos ali pessoas, as quais nós conhecíamos, convivíamos, irmãos, membros da congregação, e pessoas com quem nós fazemos o trabalho social, e nós tomamos a decisão de não sairmos naquele momento. Nós somente retiramos com uma canoa as coisas que puderam ser salvas dentro de casa, roupas, e ficamos numa parte mais alta e ficamos desabrigados por 3 meses. Debaixo de lonas. Tinha uma senhora que ela tinha um galpão, era aberto, e nós cercamos com as lonas que a Defesa Civil nos deu. E a instituição que nós trabalhávamos ficava na capital, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E ela começou a mandar, e nós recebíamos então água potável, recebíamos pães e alimentos, e nós socorrimos as famílias gratuitamente que ali estavam. Nós ficamos 3 meses. Nesse período, a minha esposa descobriu que estava grávida. Os 3 primeiros meses de gravidez da minha esposa, do nosso primeiro filho, nós passamos debaixo de um abrigo. Porque nós também fomos vítimas de uma enchente, de um vendaval que destruiu muitas casas. E hoje, quando eu vejo tragédias acontecendo em vários locais do nosso país, eu sei o que é a dor de um desabrigo. Eu sei o que é a dor de ter a sua casa perdida, os seus bens perdidos. Nós tivemos que recomeçar. Nós tínhamos 1 ano e pouco de casados, 1 ano e meio. E nós tivemos que recomeçar. Perdemos muitas coisas, mas não perdemos o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Então eu quero fazer um apelo para você, que você compadeça-se daquele que está sofrendo, que você faça uma autoanálise, um exame do seu coração, e veja se você não está sendo afetado por essa síndrome da corrupção extrema dos últimos tempos. Se você não está sendo egoísta, se você não está sendo avarento, se você não está sendo presunçoso, se você não está sendo arrogante e blasfemo contra Deus. Talvez você fale assim, pastor, mas eu não faço nada disso. Mas qual é a sua atitude quando você vê essas situações? Você é daquele que não se importa? Eu não estou dizendo que você deve
sofrer ou se deixar afetar, mas compadecer-se disso. E se de alguma maneira você pode ajudar, você pode dar uma palavra, você pode dar um socorro, faça isto. E se porventura há no seu coração esse sentimento de se dar bem com a dor do outro, ou se em algum momento você já se deu bem vendo a dor do outro, o sofrimento do outro, e você percebeu ali uma oportunidade de levar vantagem, arrependa-se em nome de Jesus. Porque a Bíblia diz que nós devemos compadecer-se daqueles que sofrem, chorar com os que choram, alegrar-se com os que se alegram, estender as mãos para o necessitado. A Bíblia diz que aqueles que socorrem aos pobres, aos necessitados, emprestam a Deus. Não permita que os seus sentimentos te levem a ser uma pessoa egocêntrica. Não permita que o seu sentimento leve você a ser uma pessoa presunçosa. Não permita que os seus desejos levem você à avareza. Não permita que os seus sentimentos levem você a se tornar uma pessoa arrogante. E não permita que os seus sentimentos te leve a ser uma pessoa que blasfema ou que concorda com aqueles que estão por aí blasfemando de Deus e de tudo aquilo que é sagrado. Que a palavra do Senhor, lida nessa tarde para você, possa trazer ao teu coração um alerta. Lembre-se, o apóstolo Paulo está dizendo, nos últimos dias, nos últimos tempos, o que está acontecendo hoje em meio à humanidade é uma prova crucial de que Jesus está voltando. De que Jesus está prestes a voltar. E que nós precisamos, com urgência, rever a nossa posição em relação a Deus. É hora de nós nos voltarmos para o Senhor. É hora de nós nos apegarmos ao Senhor, porque a situação está ficando cada vez pior. Mas em Cristo Jesus, você é capaz de passar por tudo isso e viver uma vida feliz. Quer saber como? Leia a palavra do Senhor. Quero aproveitar esta oportunidade e fazer um grande convite para você. Nos dias 24, 25 e 26 de março, nós teremos o nosso primeiro seminário de cura para a alma e libertação aqui na cidade de Assis. Desta vez, será na igreja Espaço Vida e será aberto para todas as igrejas, inclusive para aquelas pessoas que já fizeram o seminário anterior, porque nós vamos estar trazendo novas palestras, novas mensagens, como que um reforço para aqueles que já fizeram os seminários anteriores. Nós já fizemos 2 seminários aqui em Assis, um no HD Hotel e o outro na 4ª Igreja do Evangelho Quadrangular. E agora nós vamos fazer o nosso primeiro seminário na Igreja Espaço Vida. Então, quero deixar esse convite para você. Nos dias 24, 25 e 26 de março, nós teremos o nosso seminário de cura para a alma e libertação na Igreja Espaço Vida e será aberto para todas as igrejas. Você que já fez, terá a oportunidade de receber um reforço, mas é uma grande oportunidade de você recomendar para alguém que ainda não fez. Esse seminário trata de assuntos que fazem com que o ser humano venha fazer uma introspecção, fazer uma reflexão acerca das suas emoções e cuidar daquelas áreas emocionais que encontram-se debilitadas. Está o convite para você. Aproveite esta grande oportunidade e participe do seminário de cura para a alma e certamente
você será muito, mas muito abençoado. Procure-nos, entre em contato pelo nosso WhatsApp ou na Livraria Life, ou até mesmo aqui na TV Com, e nós queremos fazer a tua inscrição e te ver conosco. Deus te abençoe, fique na paz.